paz, meus queridos. Bom dia. Mais um dia na presença do Senhor. Vamos meditar na sua palavra, vamos nos aprofundar nas escrituras e conhecer cada vez mais de Jesus, da sua vida aqui na terra, dos propósitos, da sua finalidade de vir aqui para nos resgatar. E hoje vamos falar sobre Jesus no Getsemane. O que é o Getsemane? Foi um lugar de agonia, mas também de salvação. E nós podemos ler em Mateus 26, no 36 em diante. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem numa hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo e dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Aleluia. A palavra Getsemane significa prensa de azeite, ou um local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Era um jardim situado lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. O lagar era um tanque onde as oliveiras eram apertadas, de forma que o azeite saía fora, era espremido. Então ali, em Getsemane, oliveiras eram espremidas para que o bom óleo de azeite pudesse ser obtido e depois comercializado. Esse nome Getsemane expressa muito bem a agonia que Jesus sentiu naquele lugar. Ele foi espremido, ele foi machucado por nossas transgressões. Às vezes nós também somos colocados na prensa ou no lagar de Deus. Algo que temos aprendido é que Deus tem o poder de usar nosso abatimento, momentos de sofrimento, de angústia, em que nós somos espremidos para poder nos edificar, para que nós possamos obter, através dessa situação, crescimento, capacitação e fortalecimento. Deus usa nossas lutas, nossas provações, que nos atingem no dia a dia para nos ensinar. Tudo tem um propósito. Com Deus, nada é em vão, nada é por acaso. Deus coloca no seu lagar, mas não é para nos castigar, para nos machucar, mas é para nos tratar e para mais tarde nos usar na sua obra. E naquele tempo os discípulos estavam preparando a Páscoa, a festejaram e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus nos disse que ficassem ali sentados enquanto ele iria orar. Nesse meio tempo, aquele que vinha caminhando com Jesus foi tomado pelo maligno e seu coração ficou completamente transformado. E ele corre para encontrar Caifás e entregar Jesus. Esse é um momento triste onde ele vai e trai o seu amigo. Jesus, com seus olhos espirituais abertos, pôde contemplar tudo o que iria acontecer. A rede maligna contra a sua vida já estava armada. Conhecia o coração dos discípulos e sabia que mais tarde seria abandonado por eles, mesmo que eles juravam ficar com ele até a morte.
O coração de Judas foi tomado pelo demônio. Como eu disse, ele foi a Caifás, entregou Jesus por 30 moedas, sem nenhum pudor, sem ressentimento. O inferno, nesse momento, se prepara para receber a luz divina como se a pudesse suportar. Esse demônio, imaginando ter a vitória, matando Jesus, não sabendo o que estava por vir. Assim, nós podemos perceber que Jesus contemplou tudo que estavam maquinando contra ele. Mas nós sabemos que tudo isso não foi em vão. Não foram os soldados que mataram Jesus, não foi Judas, não foram, não, as chicotadas. Ele morreu por nós. Naquele momento, sabendo tudo que iria acontecer, pela parte espiritual, ele quis ir em frente. Claro que na parte humanamente falando, ele saberia que ia passar dores, que seria difícil, e ele falou: Senhor, se puderes afastar de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se sujeitou a Deus por mim, por você. Ele orou por mim, ele orou por você, ele orou por todos nós pecadores, que nós nem conseguimos pensar no que realmente é a morte. Jesus naquele momento levou consigo Pedro e mais 2 discípulos. Chegando lá, ele começou a se angustiar, se entristecer, como diz a palavra. Começou o seu grande sofrimento, a sua grande tribulação. E nós podemos ler em João 17: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia! O inferno, sem saber o que está por acontecer, já começa a sua festa. Mataremos o Salvador, onde está o Filho de Deus? Será entregue nas minhas mãos? Imagina Satanás, e já comemora. E ao orar, Jesus chorou pelos nossos pecados, transgressões, falhas. Ele levou consigo seus amigos mais chegados, pois ele sabia que a hora do acontecimento mais dramático estava para acontecer. Ele queria alguém com ele. Era o homem sofrendo a dor da sua morte. O ápice do ser humano morrer. E a palavra de Deus nos diz que era preciso cumprir o que havia sido profetizado pelo profeta anos antes. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Já estava escrito lá em Isaías 53, no versículo 5. Morte que traria vida, e vida sem o véu. Um véu que estava ali, que expunha a nossa derrota lá no Éden, mas um véu que estava separando da perfeição e comunhão divina. Mas este véu estava sendo rasgado lá na cruz, para que eu e você fôssemos perdoados e tivéssemos novamente acesso à comunhão com o Pai, a um diálogo direto com o Pai, sem intercessores. E ao orar, ao pagar este alto preço, ele disse: se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Mas a agonia era dele, de Jesus. Ele teria que passar sozinho, sem discípulos, sem amigos, sem seguidores e sem o Pai.
Como homem, ele estava entristecido, como diz a palavra, ele estava profundamente triste e tentava recuar diante da cruz, diante da morte. Aquela morte era para o homem sem nenhum caráter, cheio de pecado, para criminosos. Só pessoas que não tinham nenhum valor morriam daquela forma. Era vergonhosa aquela situação. Jesus lutou com essa agonia, com a morte. Nem mesmo a sua divindade o protegeria nessa situação. Ao ouvir como homem para essa terra, para ele sentir o que eu e você sentimos, ele abriu mão de não ter mais esses sofrimentos. Ele enfrentou tudo como homem. Ele assumiu os nossos sofrimentos como se fossem dele. Ele assumiu as nossas dores como se fossem dele. Os seus discípulos estavam dormindo enquanto ele sofria. Nós dormimos muitas vezes enquanto muitos de nossos próximos sofrem sem vida, sem salvação. Em nenhuma hora vigiaram com ele. A sua vontade não foi feita, mas a vontade de Deus, seu Pai. Ninguém poderia comprar com sangue a nossa salvação. Só alguém como ele, sem pecado, sem mancha, sem transgressão, puro, íntegro. Jamais alguém destruiria o poder do pecado e da morte como ele fez. A palavra diz que a sua humanidade implorou para ser livrado daquilo que a sua divindade poderia ver. Jesus, o carpinteiro, roga. Jesus, o homem, olha para dentro desse buraco escuro e implora. Será que não pode haver outro jeito? Mas nós sabemos que não há nenhum ritual, não há nenhum sangue de bode, não há nenhum santo, não há nada que pode lavar, limpar os nossos pecados. Somente o sangue de Jesus poderia fazer isso. Sob essa intensa agonia, sobre essa intensa ansiedade, o duro combate inicia na luta espiritual. Os batimentos cardíacos do nosso mestre se identificam com tanta rapidez e de tal maneira que o seu suor produziu grandes gotas de sangue que lhe cobriram o corpo e correram até o chão. Tamanho o sofrimento que ele estava passando por mim e por você. Tamanho foi o preço do pecado que ele pagou. O tamanho foi o preço das nossas transgressões que ele pagou. Lucas 22, 44 nos diz: e posto em agonia, ele orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus poderia desfalecer e morrer ali mesmo no Getsêmani. Porém, o Pai sustentou o Filho e enviou um anjo que o confortava. A hora chegou. A temida hora chegou. Enquanto ele falava, chegaram os soldados e por um beijo foi traído, foi entregue à morte de cruz. Pedro pediu para sair, mas não saiu. A sua morte foi para que você e eu não ficássemos só. Para que você e eu não chorássemos só. A comunhão se fazia a cada dor, a cada gemido. A solidão na cruz foi para que eu e você tenhamos novamente comunhão e reconciliação com Deus, nosso Pai. Tudo que Jesus fez lá naquela cruz, esse sofrimento que não tem explicação, foi por mim e foi por você.
Sozinhos, eu e você, nunca mais. Mas redimidos pela graça redentora que nos foi dada lá naquela cruz do Calvário. E mesmo a morte chegando, Ele nos dará a vida eterna. A vida eterna com Ele. Foi por isso que Ele foi para a cruz, para conquistar vida em abundância, vida eterna, para mim e para você, para que o pecado já não mais condenasse, para os nossos terríveis pecados, falhas, iniquidades não nos condenassem. Aquela cédula que estava contra nós, que era a nossa sentença de morte, morte eterna, foi anulada lá na cruz por Jesus. Quando a morte chega, o inferno festeja, olha para ele lá na cruz e diz: onde está o Filho de Deus, o Salvador do mundo? Mal sabia que não demoraria e ele venceria todas as trevas e daria o seu brado de vitória. Aleluia! Ao terceiro dia, a morte é vencida de vez. Jesus ressuscita. Aleluia! Jesus ressuscitou. Ele está vivo hoje, comigo, com você, nas nossas vidas, nos conduzindo, nos libertando, nos fortalecendo. O inferno veio abaixo, a festa do inimigo acabou e Satanás é lançado para fora. Ele vê que a sua força não será eterna. Por isso, ele luta tanto contra a sua vida, contra a tua família, contra o teu ministério. Ele quer que a tua força não resista e que você se entregue às ciladas dele e vá morar para sempre com ele. Por isso, meu amado, resista. O inimigo deseja tanto a sua alma, para que ele não encontre com aquele que o venceu e tem a chave da sua casa, o inferno. O inimigo luta contra a tua vida, ele quer arrastar você com ele para sempre num tormento eterno, mas resista, meu irmão. Na hora da aflição, resista. Pense no ato que foi feito na cruz por você. Lá no Getsemane, Jesus enfrentou inimigos diferentes. Naquele instante, um dos seus inimigos era a sua própria humanidade. Sua humanidade se revelava naquele momento. Os limites, as fraquezas, a tristeza que tomou conta dele e que são comuns a todos nós, seres humanos. Mas, meus queridos, ele resistiu. O Deus que desceu, agora ele teve uma experiência tremenda, profunda, naquele instante, com as fragilidades que fazem parte da natureza humana, com as fragilidades que fazem parte do nosso dia a dia. Jesus tudo sentiu naquele momento, mas ele olhou para o alto. Ele olhou para o Pai e disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Quantas vezes eu e você estamos desesperados, querendo desistir, mas nós temos que olhar para o Pai e dizer: Pai, não importa a circunstância, seja feita a tua vontade e não a minha. Naquele momento, a humanidade de Jesus, Jesus sendo homem, permitiu que ele experimentasse medo, angústia, tristeza profunda, sofrimentos e angústias que eu e você sentimos no dia a dia. Ele sentiu, mas nenhum desses sentimentos afastou a Cristo do seu alvo, daquilo para o qual ele veio aqui a essa terra. Nós temos que aprender, meus queridos, a imitar esse exemplo de Cristo todos os dias diante das nossas aflições.
Quando eu e você entrarmos em luta contra os nossos próprios sentimentos, como medo, sofrimento, dúvida, angústia, dores no corpo, dores na alma, peçamos forças para Deus, para permanecer firmes no alvo e nos planos de Deus. Jesus levou lá na cruz a sua dor e o seu sofrimento, o seu medo, as suas inquietações. Se entregue a Ele hoje mesmo e entregue tudo que é seu a Ele. Não fica aí sozinho sofrendo. Ele já levou suas dores lá na cruz. Venha fazer parte dessa família. O cálice da dor já foi tomado. Lembre-se, Jesus disse que nessa vida teremos aflições, mas Ele venceu lá na cruz e aqui na terra Ele estará conosco. Ele jamais nos abandonará, Ele jamais nos desamparará. Ele está conosco na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento, na angústia. Por mais terrível que seja, Ele está conosco. Lembre-se disso. E Ele foi comprar para nós algo que ninguém mais pode fazer. Um dia, quando partirmos dessa terra, nós iremos para um lugar que Ele reservou para nós. E lá não haverá mais dores, lágrimas, sofrimento, angústia, depressão. Mesmo que passemos essa terra sofrendo, nós temos a certeza da salvação, de uma vida eterna, de uma vida de glória com nosso Deus. Mas se nós nos ausentar da presença do nosso Pai, nós temos a certeza de tormento eterno. E aí a sua dor jamais acabará. Por isso que diz em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne quer se render à dor, quer desistir, quer parar, quer olhar para trás. Mas firme-se no seu espírito, que quem fortalece é o próprio Pai. Quem te consola é o Espírito Santo Consolador, pois Jesus disse, eu irei para o Pai, mas não vos deixarei só. O Espírito Santo Consolador, ajudador, fortalecedor, está conosco. Muitas situações nós passamos e nós não estamos só. Aqui na terra, sim, teremos muitas aflições, mas a nossa salvação, a nossa vida eterna foi conquistada por Jesus lá na cruz. E é até ali, olhando para o nosso alvo, que nós caminhamos. Não importa as circunstâncias que nós tenhamos que enfrentar. Não estamos sós. O Senhor está conosco em toda a nossa jornada. Pense nisso. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.